perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Está repetindo. Então, isso até faz lembrar uma parte também quando a gente falou aqui de reforma íntima, porque a reforma íntima é um instrumento para esse crescimento, né? Você faz a reforma íntima, você adquire melhores hábitos, fica mais consciente dos seus atos. Só que tem muita gente que confunde um pouco. Ela pensa que a reforma íntima é do outro. Então ela fica assim, ué, mas fulano faz isso, mas fulano faz aquilo, mas ela não sei o quê. Então você não tem que se preocupar com o outro. A sua preocupação de evolução e crescimento é com você mesmo. Então a luta da sua melhora é sua, a luta é sua. Não se preocupa com o outro, cada um faz a sua parte, entendeu? Foi não? Não. Agora é um outro trecho. Eu tenho um episódio muito interessante que aconteceu comigo. Quando eu me encontrava muito doente, há um mês, eu resolvi apelar para os bons espíritos. As dores eram contínuas e me foi recomendado tomar morfina. Mas eu me recusei, achando que tinha controle moral e físico para superar as dores. Mas chegou o meu limite. Então eu fui orar. Quando eu estava orando, o Espírito Joana de Ângeles apareceu-me, a mentora espiritual, e eu disse: minha irmã, eu tenho psicografado milhares de mensagens que a senhora escreveu nesses 70 anos para muita gente. No entanto, eu estou há 4 meses com este problema e a senhora não diz nada. Eu gostaria de ouvi-la a respeito. Ela sorriu e respondeu: primeiro, o Evangelho diz: pedi e dar-se-vos-á. Como você não pediu, eu achei que estava tudo bem. Então deixei que passasse o tempo. Mas agora que você está pedindo, o que você deseja de mim? Umas palavras de conforto. Mas você já tem no Evangelho há 2000 anos. Se elas não são suficientes, eu teria que reescrever o Evangelho. E isso não é justo. Eu digo, bem, não é exatamente. Eu estava precisando de palavras amigas, de encorajamento, porque eu tenho mais dificuldade de recorrer aos outros. Ela então me perguntou: você ama a Francisco de Assis? Eu digo: sim, senhora. Depois de Jesus, é o ser ao qual eu mais amo. Você sabia que ele era cego?
Sim, senhora. Desde que ele esteve na segunda cruzada e foi visitar o Egito para depois ir a Israel, ele contraiu tracoma, a doença do deserto. E mais tarde, ele teve que queimar com ferro em brasa, ambas as vistas. Você sabe também que ele tinha hanseníase? Ele disse, sim, senhora. Porque quando ele esteve em Riva Torto e foi viver com os leprosos, ele adquiriu a doença. Você sabe que ele teve um câncer? Eu digo, sim, senhora. Porque ele era muito frágil, não cuidou do organismo e teve um câncer. Você sabe que ele se siliciava, ele usava ervas espinhosas e batia no corpo para purificar-se? Eu digo, sim, senhora. Pois é, Edivaldo, você sabe de tudo aquilo que fez bem a São Francisco. Você gosta dele. Ele, com tudo isso, cantava e foi chamado Irmão Alegria. Você está querendo me queixar de quê? Quais são as suas dores? Eu aí fiquei com vergonha e não falei nada. Ele conhece as dorezinhas que me têm atormentado. Ela disse, você pretende o reino dos céus? Eu digo, lógico. Não se dá uma vida inteira ao ideal que não se pretenda transformar em realidade. Então, meu filho, como Francisco cantava com todas essas doenças, era alegre, carregue o seu silício. E eu quero ouvi-lo pregar o Evangelho rindo com o seu silício. E que Deus lhe dê muita coragem e muitos anos de vida para carregar o silício. E eu aí disse, eu nunca mais peço nada aos Espíritos. Porque eu estava crente que ela ia pedir ao Dr. Bezerra um remédio, que ela ia passar da experiência, e ela achou pouco. Então, para que nós tenhamos ideia de, às vezes, pedimos aos Espíritos um remédio para a unha encravada, para a queda de cabelo, para conseguir um bom casamento, um bom emprego, para que o nosso chefe ruim morra. A gente pede, porque o povo pede tudo. Certo dia, neste ano, eu estava atendendo, e um confrade que frequenta a nossa casa acercou-se de mim e disse, Divaldo, eu posso lhe pedir uma caridade? Eu digo, naturalmente. Amanhã é domingo, eu sei. Você poderia orar amanhã de 9 às 10? Eu digo, posso. Você ora por mim? Senhora, para quê? Para pedir a Deus para me livrar da tentação. Porque amanhã eu vou à praia e queria lhe pedir para orar a fim de que Deus me proteja. Eu disse, olha, eu tenho uma solução melhor. Não vá à praia amanhã. Eu disse, não, eu quero ir, mas não quero ser tentado. Você ora? Eu oro. E no dia seguinte, graças a Deus, choveu bastante. Deus aí resolveu metade do problema. E a outra metade eu orei para que Deus o livrasse de qualquer tentação. Então, como é curioso observarmos a opinião que algumas pessoas já esclarecidas têm a respeito do Espiritismo. Essa eu achei linda. Ele vai para a praia, se diverte, e eu fico em casa de joelhos, orando para ele não ter tentação. Então, se alguém quiser orar por mim, para Deus tirar a tentação do meu caminho, eu agradeço muito. Bom, não tem problema. Eu vou falar sobre esse outro vídeo que eu não consegui. Não sei porquê. Esse aí eu não estou conseguindo. Só esperar que ele veja. Será?
Ah, não, ele já está no final, acho que você colocou ele no final. Eu não sei o que aconteceu. Esse vídeo aí, gente, eu não sei se vocês lembram, para quem assistiu o filme, é um trecho onde o Divaldo, que era esse filme fala sobre a vida dele, né? Com a mentora dele, a Joana de Ângeles. E ainda rapaz, né, naquela fase de dúvidas do que ele fazia da vida dele, porque eles eram católicos, né? E aí ele vai se confessar com o padre e pede um conselho com o padre, porque a mãe queria levá-lo para uma sessão espírita e tal. E ele seguia essa linha do espiritismo. E aí o padre começa a aconselhar ele para não ficar ali na igreja católica. É só mais ou menos isso, tá, gente? Não lembro exatamente das falas. O importante é a mensagem. E aí, quando ele está lá conversando com o padre, quem aparece na frente do Divaldo Franco, mas o padre, como não tinha a sensibilidade, a mediunidade do Divaldo Franco, ele não enxerga aquele espírito que se materializou para o Divaldo. E aí ele fala, tem uma senhora aqui pedindo, querendo falar com, né, aconselhar e tal, não sei o quê. Aí ele, uma senhora? Como assim? Duvidou dele, né? É uma senhora magra, alto, bem vestida. E como é que é essa senhora? Ela tem uma verruga aqui. A mãe do padre tinha essa verruga. E aí ele começa a fazer perguntas e ele respondendo e batia exatamente. E qual o nome dela? Aí ele falou, a mãe do padre. E aí o que ela quer? Não, ela está dizendo para o senhor largar de ser teimoso e falar para que eu siga o meu caminho. Né? No caso não seria a igreja católica. E aí ele fica, vai com Deus, meu filho, que Deus abençoe, esse é o seu caminho. Entendeu? Então, assim, ela como familiar do Divaldo veio trazer uma mensagem. Ela, como espírito benfeitora, veio ajudar o padre, que era filho dela, naquela encarnação, aconselhar o filho para que o filho desse um bom conselho para o Divaldo Franco. Então, esse foi mais um exemplo que eu quis mostrar, mas não deu certo. Mas não tem problema. Vamos para o próximo. Então, essa imagem aqui já é numa colônia, que eu peguei de fundo, mas o que traz aqui essa mensagem, ela vem no livro dos Espíritos, tá? Tirei de lá. Espíritos benfeitores lhe instruirão no dever a cumprir. É necessário, porém, que você compreenda que se eles lhe oferecem o rumo, a caminhada é sua. Então, assim, o Espírito te dá o rumo, mas é você que tem que caminhar. Ainda que iluminem o chão, você precisa colocar o pé nos lugares certos. Então, assim, tudo é do nosso livre-arbítrio, né? É bom ser instrumento do bem. Prepare-se para ser mais útil. Espalhe o Evangelho com palavras e atitudes. Você será apoiado na medida que preste apoio ao próximo. Dá e receberá. Aprenda sem muita perda de tempo que os emissários do Senhor, quanto mais perto do Senhor, mais compreendem e mais amam. Deixa que a caridade se irradie do seu coração. Melhore-se e sirva. Felicidade é troca, amor é fusão. Isso foi escrito, né, psicografado por Allan Kardec. Vocês encontram isso no Livro dos Espíritos, tá, gente? Essa imagem que eu trouxe aqui também é de um espírito benfeitor. Você viu ali que na ordem dos benfeitores existem várias classes, né? Tem um protetor, tem um guia, tem um mentor, tem o socorrista. Essa imagem aqui são de espíritos socorristas, porque eles foram para o umbral resgatar aquele espírito que já estava na condição de sair do umbral. Porque o umbral, ele é uma escola de, digamos assim,
de retardatários. São pessoas muito equivocadas, que erraram muito, que fizeram muitas coisas erradas e precisaram ir para o umbral. Lá no umbral, existem aqueles espíritos que gostam daquilo, né? E que ficam se alimentando daquilo ali. Mas tem outros que ficam assustados e querem sair de lá. Então, se eles querem sair de lá, existem também assim, espíritos protetores, benfeitores superiores, médios. Os mais capacitados vão lá fazer esse resgate. E aí, chamam os socorristas e levam para uma colônia, para daí dar continuidade à evolução espiritual desse espírito aí que estava equivocado e que resolveu seguir no caminho da luz, tá? Que tipo de espírito estamos atraindo? A maioria de nós manifesta grande preocupação em manter um ambiente doméstico limpo, né? Livre de impurezas e organizado, tudo limpinho. Vamos lá. E é bom que seja mesmo, né? Uma casa limpa. Mas os cuidados com a higiene, a gente sabe que é essencial. Mas nem sempre, porém, essa mesma atenção é dada ao ambiente espiritual. Porque a casa da gente, ela tem a parte física, mas ela também tem a parte espiritual. Então, de vez em quando, é bom a gente fazer uma limpeza espiritual na nossa casa, para livrar os espíritos que estão equivocados, tirar os miasmos, né? Vamos lá. Há situações nas quais o contraste entre esses dois tipos de cuidado é gritante. E tem gente que só se preocupa com a limpeza física, mas não com a espiritual. E essa diferença de comportamento é gritante. Que os espíritos estão em toda parte e mantêm contato conosco, já o sabemos. Allan Kardec, orientado pelos espíritos benfeitores, recebeu a esse respeito uma resposta que não deixa dúvida. Ou seja, que os espíritos influenciam os nossos pensamentos e os nossos atos, muito mais do que imaginamos, pois frequentemente são eles que nos dirigem. Essa questão está na página 459 desse livro aqui, Livro dos Espíritos, tá, gente? Então, ele quer dizer aqui que, bom, que já foi dito desde o início, porém que o tempo todo a gente tem um espírito com a gente, tá? Eles podem até trocar, né? Não necessariamente, né? O nosso guia espiritual, ele está sempre com a gente, ele não sai de perto da gente, mas também tem outros espíritos familiares, os protetores, que aí vai de acordo com as nossas afinidades, as nossas vibrações. Mas o nosso anjo da guarda é único, do nosso encarne ao desencarne, o nosso guia espiritual, nosso mentor também é único, né? E os benfeitores, eles vão variando de acordo com as nossas necessidades e vibrações. Isso daqui, gente, eu tirei de palavra aí, gente, perdoa, tá? Palavras de um espírito benfeitor. Nossa missão é colocar no bom caminho. Isso está entre aspas, porque essa foi a mensagem que um espírito passou para Allan Kardec e Allan Kardec colocou no livro dele, tá? Allan Kardec também não está mais encarnado não, tá, gente? É de 1800 não sei quanto. Mas ele colocou isso daí, essa mensagem de um espírito que ele psicografou. Nossa missão é colocá-lo no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é que os atrai pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal, quando tens o desejo de praticar. Se você tem vontade de fazer o mal, esse espírito do mal aproxima de você. Mas também tereis outros que procurarão auxiliar-te para o bem, são os benfeitores. O que restabelece, então, o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Enfim, estas são palavras de um espírito benfeitor a Kardec. Está na página 466 do Livro dos Espíritos.
que termina